Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias, tenham descansado bastante pra gente começar nosso terceiro bimestre, né? Então, esse terceiro bimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre forças e máquinas simples. Vamos começar aí na página 3, onde fala o que é um conceito de força. Então, o que é força, né? Então, toda vez que a gente fala levantar uma barra, empurrar um carrinho, carregar a mochila, né? A gente precisa de força para isso. Então, na prática, a gente sempre fala que quanto maior for o peso de alguma coisa, maior será a força que a gente vai precisar para poder pegar essa coisa, para poder tirá-la do chão, né? Para poder movimentar ela. Então, a gente precisa de uma força para poder impedir que essa coisa possa cair, né? Só que nas ciências, força está relacionado com empurrar, com puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair ou repelir algo, né? Ou afastar algo. Então, aqui nós temos uma mulher numa academia, né? Fazendo exercícios. E na academia tem vários exercícios que envolvem força. Então, existe certa força para quem pratica esses exercícios. Então, a força a gente consegue também identificar quando a gente está chutando uma bola, quando a gente está cabeceando essa bola. Então, quanto mais forte for o chute, né, ou a cabeçada, mais rápido essa bola vai se movimentar. Então, além disso, a bola também ela vai se deformar com o chute, mesmo que seja uma deformação pequena que a gente não consiga ver. Né? No momento que acontece esse chute ou essa cabeçada, ela vai se deformar. Se ela estiver murcha, né, estiver quase vazia, será necessária uma força ainda maior para poder movimentar essa bola, porque ela deforma mais do que quando está cheia. Então, quando está cheia, a gente quase não consegue perceber essa deformação. Agora, quando ela está murcha, a gente percebe melhor essa deformação. Mas o que essas situações têm em comum, né? Com a interação entre dois corpos. Então, a pessoa com a barra de peso, a cabeça e a bola, o carrinho e uma pessoa, a mochila e as nossas costas. Então, a gente conclui que uma força existe quando há pelo menos dois corpos envolvidos. Ó, vocês podem até grifar aqui, ó. Uma força existe quando há pelo menos dois corpos envolvidos. Então, para poder existir força, eu tenho que estar fazendo alguma coisa com um outro corpo, né? Movimentar ele de algum jeito. Então, quando a gente aplica uma força, a gente pode ter alteração na velocidade daquele objeto, da onde está sendo aplicada essa força. A gente pode deformar esse corpo ou equilibrar a ação de outras forças. Então, como que vai ser isso? A gente vai estudar um pouquinho sobre cada um. Então, a gente empurrar o carrinho de um supermercado, a gente está alterando a velocidade. Então, às vezes eu estou indo com ele devagarzinho, de repente eu começo a empurrar ele de mais rápido, né? Ou a gente solta ele vai indo devagarzinho, mas se a gente pegar ele e empurrar, ele está indo mais rápido. Então, a gente está alterando a velocidade desse carrinho. Quando eu vou cabecear uma bola, eu estou deformando essa bola temporariamente. Porque essa deformação vai acontecer no momento que estiver em contato comigo e depois, durante o percurso que essa bola vai fazendo, ela vai voltando ao seu normal. Quando a gente segura uma barra para poder fazer o exercício de musculação, a gente precisa equilibrar o peso, a gente precisa deixar a barra retinha. Então, para isso, a gente precisa equilibrar o peso, né, dessa barra para ela poder ficar igual, a gente conseguir fazer o exercício. Então, a consequência da aplicação de força pode acontecer essas três coisas: alterar a velocidade, deformar o corpo ou equilibrar as forças, né? As outras forças de ação. Então, aí nós temos na página 4, essa conexões eu vou deixar pra gente fazer depois. Vou aqui para baixo, ó. Um pedacinho que fala assim: quando empurramos um objeto como uma caixa, estamos realizando uma força que pode ser percebida pelo movimento desse objeto. Então, quando a gente empurra alguma coisa, nós estamos realizando uma força sobre esse objeto, né? E a gente consegue perceber que existe força ali, porque a gente vê esse objeto se movendo. Então, essa força ela pode ser apresentada quando a gente vai ilustrar isso. A
a gente vai representar por uma flecha. Essa flecha vai ser apontada para a direção onde essa força está indo, né? Então, essa flecha a gente chama aqui nas ciências de vetor. A gente está indicando o vetor dessa força. A intensidade da força vai ser de acordo com o tamanho da flecha, o comprimento da flecha. Então, o nosso vetor, né, vai estar sendo a direção da flechinha para onde a gente está movendo, né, para onde a gente está aplicando a força. Se a flechinha for pequena, quer dizer que é uma força pequena. Se ela for maior, quer dizer que eu estou com uma força maior. Então, eu tenho uma intensidade de acordo com o tamanho da minha flecha. Então, quanto maior a força aplicada, maior o tamanho do vetor, ou seja, maior o tamanho da flecha. A imagem mostra uma força que pode ser representada. Repare que indicá-la foi usado o símbolo F, que é o símbolo de força. Aqui, ó. Vendo só? Nós temos dois blocos iguais. Eles estão em movimento, né, para o lado direito, porque eu estou olhando para frente do computador. Então, eles estão aqui em movimento para o lado direito. E nós percebemos que o vetor, que é a flechinha, estão em tamanhos diferentes. Isso quer dizer que a força da mulher adulta está sendo maior, a intensidade dessa força está maior do que a intensidade da menina, né, da criança. Então, a letra F aqui representa a força. Então, o vetor, né, vai sempre representar a direção dessa força e o tamanho dele vai representar a intensidade dessa força. Algumas forças, elas recebem um nome especial. Então, nós temos força-peso, força elástica e a força de atrito. Então, o que é isso? A força-peso é essa força que a gente vai estar estudando, né? De empurrar os objetos, né? Força sobre o peso. A força elástica, ela vai atuar sobre molas, sobre elásticos ou materiais que eles conseguem se deformar, né? Tipo a questão da mola, consegue esticar e voltar. Então, essa é uma força elástica. A força de atrito é uma força que vai existir quando há contato entre dois corpos e ele vai se movimentar em relação ao outro. Então, é quando eu tenho uma caixa, por exemplo, que eu vou tentar movimentar ela no chão, que é mais áspero. Então, tem um atrito entre a caixa e o chão. Então, vai dificultar. Nisso, eu preciso, né, fazer até uma força maior. Então, a minha força precisa ter uma intensidade maior. Então, o atrito, ele vai impedir um pouco, né, dessa caixa se movimentar, ou desse objeto se movimentar, né? Então, aqui tá falando, ó, que a caixa arrastada na ilustração também está sujeita a uma força de atrito, pois o contato entre ela e o chão dificulta o movimento. Então, se eu tenho alguma coisa que está dificultando, está atritando com o meu objeto que eu quero empurrar, que eu quero modificar, que eu quero mudar de lugar, eu tenho uma força de atrito, tá? Outro tópico que nós vamos estudar agora é sobre força resultante. Então, muitas vezes uma pessoa só consegue empurrar uma caixa, mesmo naquelas superfícies que dificultam esse movimento, né? Que são superfícies com atrito. Então, há uma força empurrando para o lado e o atrito agindo no sentido contrário. Então, o atrito vai ser sempre assim. Se a gente está empurrando para um lado, para poder acontecer atrito, ele tem que estar dificultando. Então, é como se estivesse empurrando para o lado contrário que nós estaremos empurrando. Então, a gente tem um armário cheio e uma máquina de lavar, são objetos pesados. Então, é necessário mais de uma pessoa para poder, né, conseguir movimentar. Então, é ainda mais difícil perceber que tem várias forças atuando sobre aquele corpo. Uma força de cada pessoa. Então, se pega mais 3 pessoas para poder tirar um armário de lugar, cada pessoa vai estar colocando sobre aquele armário uma força diferente, né? A gente não vai estar a mesma força, cada um vai ter a sua força, aquilo que aguenta para poder pegar aquele armário. Então, essa força de cada pessoa vai estar atuando para o mesmo lado, porque nós temos o mesmo objetivo de tirar aquele objeto de um lugar e levar para outro específico, né? Se tiver atrito, esse atrito vai estar ao contrário das nossas forças. Então, o que é uma força resultante? É o resultado de todas as forças que estão sendo aplicadas naquele objeto, né? Então, como que nós vamos calcular essas forças, né? Vamos lá. Então, ter muitas forças atuando em uma situação, também é o caso do cabo de guerra. Então, o Adonis faz muito cabo de guerra com vocês, a gente faz nas Olimpíadas, né, na Ulicem e tudo mais. Então, como que acontece o cabo de guerra? A gente coloca
uma quantidade de pessoas de um lado, uma quantidade de pessoas do outro, e nós temos um tanto de pessoas, né, puxando para um lado e outra puxando para o outro. Então, se eu juntar todo mundo que está aqui no meu lado esquerdo e puxar, eu vou ter uma força resultante para esse lado. Se eu juntar todas as forças que estão sendo aqui puxadas para o meu outro lado, eu vou ter uma força resultante para esse lado. Nós temos atrito? Geralmente sim, nós temos algum tipo de atrito. Algum tipo de atrito que às vezes até ajuda o nosso pé para a gente não escorregar e perder, né, no cabo de guerra. Então é o atrito do nosso pé com o solo, é o atrito do nosso tênis, que geralmente tem aquelas várias ondinhas no solado, justamente para aumentar o atrito, para a gente não ficar escorregando, né, do nosso tênis com o solo, né, com o chão. Então, essa questão de várias forças atuando no mesmo objeto, né, a ação de diversas forças para ambos os lados, a gente tem o resultado para uma equipe, o resultado positivo para uma equipe. Então, para poder ver qual equipe teve a força resultante maior, a gente tem que pegar a força de cada um e somar essas forças e ver, né, que essa equipe ganhou, porque conseguiu, obviamente, puxar, né, mais rápido, né, com maior força, mas para saber qual força é essa, a gente tem que somar a força de cada indivíduo daquela equipe. Então, a gente pode também saber quanto que a outra equipe teve de força e ver qual foi a diferença de força aplicada entre duas equipes, né, para poder ser mais um quantitativo de por que ela ganhou e assim por diante. Então, aqui nós temos, o exemplo, né, do cabo de guerra, quando várias forças são aplicadas para o mesmo sentido. Então, todo mundo aqui está com o mesmo objetivo de puxar para o mesmo sentido. E aqui, quando as forças elas são aplicadas em sentidos opostos. Então, ele está empurrando para lá e esse está empurrando para cá. Então, vai sair do lugar? Poderia até sair. Não digo essa pedra, né? Mas poderia até sair. Mas para poder sair do lugar, um tem que estar fazendo uma força maior do que a do outro. Porque se tiver forças iguais, isso não vai acontecer. Então, em diversas forças são aplicadas em um mesmo corpo, o resultado da ação dessas forças, ou seja, da soma dessas forças, a gente chama de força resultante. Então, nós podemos obter pela soma ou subtração. Então, quando nós temos todas as forças sendo para o mesmo lado, com o mesmo sentido, a gente vai somar todas essas forças. Quando nós tivermos forças opostas, nós iremos diminuir uma pela outra. Então, aqui, vamos supor que tem duas pessoas aplicando a força 1 e a força 2. A primeira pessoa está aplicando uma força de 100 newtons e a segunda pessoa está aplicando uma força de 120 newtons. Todas para o mesmo lado, né? O mesmo sentido. Então, eu vou somar essas forças e a minha força resultante vai ser 220 newtons, porque eu estou aplicando tudo para o mesmo lugar. Percebam que é mais ou menos, tá? A gente precisa ser exatamente do tamanho, não. Mas aqui eu tenho uma força, o meu vetor aqui é um pouquinho maior. E aqui, depois que eu juntei tudo, o meu vetor ficou maior do que essas duas aqui. Eu preciso dar essa diferença. Mostrar, né, visualmente essa diferença que existe. Existe essa diferença no vetor. Aqui eu já tenho um objeto onde a força 1 está sendo aplicada para a esquerda e a força 2 para a direita. Então, sentidos opostos. Quando eu tenho sentidos opostos, eu vou diminuir sempre a força 1 pela força 2. Então, 100 menos 80 vai dar 20. Perceba que o meu vetor diminuiu. Ah, tia, mas por que continua a flechinha para lá? Meu vetor continua para lá. Por quê? A gente percebeu que ao diminuir aqui 100 por 80, a força 1, a pessoa, né, que está aplicando a força 1, ela está aplicando uma maior força. Então, é como se ela tivesse ganhado. Então, nisso, ela está aplicando 20 newtons a mais que a pessoa que está aplicando a força 2. Por isso que a caixa tem mais tendência a movimentar para lá do que para cá. Então, porque ela está aplicando 20 newtons a mais, tá? As anotações de vocês. Se tiver alguma dúvida, me procurem. Essa matéria é super tranquila aí pra gente poder aprender, mas qualquer coisa mesmo, vocês me procuram, tá?
grifa aí as coisinhas que a gente foi falando mais importante. Se tiver alguma coisa, me manda mensagem que eu explico de novo. E a gente vai conversando para poder entender melhor como que acontece isso aí. Então, na quinta-feira a gente tem a aula ao vivo. Lá a gente continua conversando um pouquinho sobre forças, tá bom? Beijos e até mais.